Hoje nós chegamos na lição de número 9 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos trabalhar sobre esse tema, Esther, de exilada rainha, honrando a Deus e a sua identidade. O perfil bíblico de hoje passa pela vida de Esther. E é importante nós começarmos a partir da leitura bíblica. O versículo bíblico introdutório que a lição apresenta para a gente, que está nessa tarjinha azul, se localiza então em Esther, capítulo 4, versículo 16. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza em Esther, capítulo 2, versículo 1 a 8. Dica: leia esse texto compassadamente com os teus alunos e deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. A aula de hoje procura trabalhar mais um perfil da Bíblia, o perfil de Esther, Hadassa. Conforme a Escritura, nós vamos retirar grandes exemplos dessa menina de Deus que foi um exemplo sensacional para a sua época, ao ponto de trazer libertação e vida para a sua comunidade. E assim também nós precisamos aprender sobre a liberdade em Cristo, sobre a libertação em Jesus, sobre a vida em Cristo, que nós também precisamos levar para a nossa comunidade, onde nós estamos inseridos. Todos nós temos a responsabilidade de testemunharmos de Cristo. E quando nós olhamos, então, para o perfil de Esther, nós encontramos Esther testemunhando do nome do Senhor no mais alto grau da sociedade, como rainha, não se esquecendo que é serva de Deus. Todos nós somos servos de Cristo. E isso também abre o leque, especialmente para compreendermos sobre o reino de Deus. No reino de Deus, nós somos representantes desse reino, somos súditos desse reino. Isso quer dizer que todos nós temos a responsabilidade de anunciar esse reino em qualquer lugar da sociedade. Eu acredito que Deus quer levantar uma geração para ser representante do reino em qualquer profissão da sociedade. E nessa sociedade, então, testemunhar para a glória de Cristo. Quando eu falo sobre profissões, eu estou dizendo profissões que testemunham de Cristo, que glorificam a Cristo, que honram ao Senhor. Não aquelas que são depravadas, que distorcem o evangelho e andam pelo caminho da mentira, mas aquelas que caminham para a glória de Cristo e testemunham então do reino de Deus. Pega isso e deixa Deus te usar. O primeiro ponto da lição de hoje trata então sobre o seguinte argumento: quem é Esther? Esther na Bíblia, ela também é conhecida como Hadassa, uma jovem judia que perdeu os pais no período do cativeiro babilônico. Esse é o primeiro perfil que você encontra dela nas Escrituras. Ela foi criada pelo seu primo, ou em algumas versões, o seu tio, chamado Mordecai ou Mardoqueu. E a base bíblica traz para a gente essa fundamentação que estamos descrevendo para você. Isso está em Esther, capítulo 2, versículos 5 ao 7. Você pode ler esses versículos com os teus alunos para entender a respeito de Esther. Esther, ela é cuidada pelo seu parente. Entre os judeus, nós percebemos que há uma comunidade crescente e forte que aparece especialmente na Babilônia. Nesse período bíblico em que nós estamos estudando, que é o período do cativeiro babilônico, nós percebemos que Deus cuidou dos judeus ali da Babilônia, guardou o seu povo, aqueles que foram fiéis ao Senhor. Nesse momento histórico aqui, nós estamos falando da capital que se localizava agora em Suzã. Conforme as Escrituras, nós entendemos que esse período histórico já não é mais um período guiado pelos babilônicos, mas agora é um período guiado pelos persas. E aqui o principal rei desse período histórico é o rei Artaxerxes, conhecido também como o rei Xerxes. E Esther aparece nesse cenário histórico aqui. A palavra Esther significa estrela. E conforme as Escrituras, Esther, Hadassa, ela exerce um papel fundamental para o cuidado de Deus sobre a vida do povo judeu que se localizava em Suzã e especialmente em todo o Império Assírio aqui. Também, a partir das Escrituras, nós entendemos que ela é um instrumento de Deus. E como nós também precisamos ser um instrumento de Deus e aproveitar cada oportunidade que chega em nossas mãos. Pela Bíblia, nós vamos encontrar então o perfil dessa mulher de Deus que fez a diferença na sua geração. A nossa geração também precisa de homens e mulheres de Deus que fazem a diferença, que marcam a sua época,
E como eles marcam a sua época? Por temer a Deus, por falar da verdade de Deus, do evangelho de Deus e da graça de Deus com o objetivo de alcançar vidas. E se eu estou te ajudando já até aqui, deixa aí teu comentário, coloca o nome da tua cidade, de onde você está assistindo a gente. O segundo ponto trata então sobre o seguinte assunto: uma rainha exilada. A partir dessa perspectiva bíblica do segundo ponto, nós vamos entender como ela se tornou rainha. A Bíblia descreve que ela era uma exilada da tribo de Benjamim. Ela era órfã, foi criada pelo seu parente, primo ou tio, porque depende muito da versão do entendimento da palavra hebraica, mas era um parente muito próximo que é o Mardoqueu. E a Bíblia também descreve a necessidade desse momento. O momento em que Deus usa Esther como instrumento nas suas mãos. Para a gente detalhar isso, o primeiro subtópico trata então sobre a festa que estava acontecendo em Suzã. Esther capítulo 1, versículo 1 ao 9, descreve para a gente que o rei Xerxes, ele realiza uma grande festa no seu palácio na cidade de Suzã, no Império da Pérsia. Um detalhe bíblico que nós entendemos à luz das escrituras é que quando ele realizava essa festa durava cerca de 180 dias. Se você contabilizar 180 dias, você vai perceber que isso vai ser exatamente, praticamente, 6 meses de trabalhos, de festividades, de bebidas, de bacanais, sendo distribuídos então aos seus generais. Isso por causa da paz que já se havia no Império. Só que no meio dessa comemoração, o rei Xerxes perde então a cabeça por causa da bebida. Nesse momento, ele era casado e ele tinha uma esposa. A sua esposa era conhecida como Vastir. Vastir também realizava uma festa para as esposas. E de acordo com a Bíblia, para poder demonstrar a beleza da sua esposa aos seus generais de forma zombativa, ele então manda chamar a sua esposa, Vastir. Vastir não obedece o rei. E isso não pegou bem para o rei Xerxes, o principal governante do mundo. E pela lei dos persas, ele então deveria terminar o seu casamento e se casar novamente. E pela lei dos persas, Vastir então é expulsa do palácio. Pela Bíblia, nós observamos que acontece algo sensacional nesse cenário. E agora, por decreto real, acontece um grande concurso em todo o império para escolher a nova rainha, porque o rei agora estava são, sem bebida, e sentiu saudade de Vastir. Mas pela lei dos persas, ele não podia mais tê-la como a sua rainha. Daí a necessidade de ter esse concurso para a escolha da nova rainha. A partir dessa perspectiva, vamos agora para o segundo subtópico que destaca então o concurso. O concurso onde Esther passa a ser inserida. Esther capítulo 2, versículo 1 a 8. Um concurso então é iniciado em todo o reino. E todas as moças, as mais belas, as virgens, foram separadas então para esse concurso, para que o rei se agradasse, e essa então seria separada como rainha no lugar de Vastir, como está escrito em Esther capítulo 2, versículo 17. Essa receberia a coroa desse reinado. Conforme a escritura, nós entendemos que as mais belas, as mais lindas foram separadas para esse processo. Pela história, nós compreendemos também que esse processo durava tempo. As mulheres passavam por um processo de embelezamento, passavam por um processo também de esparnapéspera, para se apresentar ao rei, com os melhores perfumes, com os melhores azeites, com tudo que tinha de melhor da cultura, para ter um encontro apenas com o rei. E aquela que agradasse o coração do rei seria separada como rainha da Pérsia. Isso é tão interessante porque, a partir da perspectiva bíblica, Deus então levanta Esther como a serva de Deus para participar desse concurso, como instrumento de Deus para participar desse movimento. Mas o que chama a atenção aqui é o brilho de Deus sobre a vida de Esther. A presença de Deus sempre faz a diferença nas nossas vidas. A presença de Deus sempre faz a diferença naquilo que nós fazemos e realizamos, porque a presença de Deus nos ajuda a avançar e a vencer. E foi a presença, a graça de Deus sobre Esther,
que encantou o coração do rei. Avançando, vamos então entendendo um pouco mais para o terceiro subtópico, que destaca então sobre o seguinte assunto: uma rainha humilde. A Bíblia faz questão de dizer que Esté oculta a sua nacionalidade. Em humildade, ela agora passa a representar a vontade de Deus e a vontade também do seu parente Mordecai. Conforme a Bíblia, ela enfrenta um grande concurso, onde tinha mulheres muito bem preparadas, aonde nós encontramos mulheres que tinham um histórico familiar muito grande. Mas Esther, debaixo da presença de Deus, debaixo da graça de Deus, em humildade, ela demonstra especialmente a graça de Deus sobre a sua vida, diferente daquelas outras concorrentes. O que faz a diferença na vida do cristão é a presença de Deus, é a graça de Deus sobre você. Assim também como aconteceu na vida de Esther, nós encontramos grandes outros resultados dentro da Bíblia. E o que fez a diferença na vida desses homens de Deus foi a presença de Deus. O que fez a diferença na vida de Esther foi a humildade, a graça de Deus sobre ela. Ela reconheceu a presença de Deus. Ela sabia que ela estava ali na dependência de Deus e o rei se apaixonou por ela, separando-a então para ser a sua rainha. Olha como isso é lento. Olha como ela desfruta da mais alta posição, porque ela está na mais baixa posição, diante da presença de Deus, reconhecendo quem Deus é. Esse é o princípio. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, deixa aí teu comentário. O terceiro ponto trata então sobre o seguinte assunto: o palácio muda você? Nesse terceiro ponto nós vamos entender que a posição mais alta que Deus nos coloca é para representar quem Ele é, não esquecendo de que nós somos apenas servos e instrumento na palma das suas mãos. O primeiro subtópico destaca então a respeito do príncipe Amã. O inimigo das nossas almas sempre vai querer parar o povo de Deus, sempre vai desejar batalhar contra o povo de Deus, silenciar a igreja de Deus. E pela Bíblia nós encontramos então o príncipe Amã, lá no capítulo 3, versículo 1 ao 6. Planejando e arquitetando um plano especialmente contra Mardoqueu e contra todos os judeus que não se curvavam diante dele, especialmente Mardoqueu. O inimigo das nossas almas procura levantar os seus servos nos mais altos cargos que existem na sociedade para perseguir a igreja de Deus, o povo de Deus. Mas Deus também tem a sua estratégia. Ele também levanta os seus servos e as suas servas nos mais altos cargos da sociedade para dar testemunho do evangelho e anunciar a graça de Cristo. O Amã encheu seu coração de ira contra Mardoqueu, encheu seu coração de ira contra os judeus, mas Deus já estava planejando tudo, o escape da salvação através da sua serva Esther. Em segundo lugar, como segundo subtópico do terceiro ponto, nós vamos entender sobre o plano maligno. De maneira ardilosa, Amã agiu contra Mardoqueu, convencendo a Assuero, Xerxes, sua posição era alta, para poder perseguir e retirar a vida dos judeus. Isso está em Esther, capítulo 3, versículos 8 ao 15. Ele estava criando leis contra o povo de Deus. Estava criando leis e projetos contra aqueles que pertencem ao Senhor. Observa se isso não descreve também o contexto que nós estamos vivendo e também nos desperta para a necessidade de ocuparmos cargos em nossa sociedade para defender a palavra de Deus, o povo de Deus e a mensagem do Senhor. Deus estava levantando Esther como instrumento. Deus também pode levantar você e o teu aluno para a glória de Deus, agindo especialmente contra as ferramentas de Satanás. É por isso que Deus está te levantando na escola bíblica para despertar essa palavra no coração dos teus alunos. O terceiro subtópico trata então sobre o seguinte assunto: quem é você no palácio? Paul Gardner faz questão de dizer que Esther floresceu em uma alta posição, mas Mardoqueu lembrou a ela que ela era judia, ela era serva. E no palácio
Esther não se esqueceu do seu papel como serva de Deus. Não deixou seu coração se envaidecer, mas convocou as suas amigas em oração. Jejuou e orou a Deus, pedindo a direção de Deus e a sabedoria de Deus para conversar com o rei. Detalhe, ela precisava conversar com o rei imediatamente. Pela Bíblia e no contexto bíblico, era muito comum o rei ter o seu quarto e a rainha ter outro quarto. Então, nós não temos um encontro pessoal entre eles todas as noites. É por isso que Esther ora e jejuma para ter um encontro com o rei, especialmente no salão das reuniões. E quando ela chega até lá, ela ora, pedindo a direção de Deus e o livramento, porque o rei, se não levantasse o seu cedro em direção a Esther para recebê-la, ela seria morta e executada ali. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Esther. E ela achou graça aos olhos do rei. O rei, então, a recebeu com muito carinho. Até aqui, nós encontramos o papel de Deus. Nas mais altas posições que nós somos colocados por Deus, precisamos nos lembrar que somos servos de Deus como Esther. Ela agiu em humildade. Deus deu estratégia. Ela preparou um banquete, convidou o rei, convidou Amã, o principal inimigo contra a marcha do povo de Deus. E nesse banquete ela teve a sabedoria de ter uma oportunidade de Deus para revelar quem ele era. E revelar muito bem o plano secreto do inimigo contra o povo de Deus. A partir dessa perspectiva, vamos então para o quarto ponto. O quarto ponto descreve para a gente sobre agarrar a oportunidade. Esther aproveitou o momento, revelou que ela era judia, que o plano contra os judeus atingiria a ela, que ela seria ameaçada de morte. O rei, por amar a rainha, então protege a rainha. Amã tenta violentá-la, então o rei age com força, repreende Amã e leva-o à forca. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. Naquele momento, então, Deus deu a sabedoria a Esther. O rei, então, chamou Mardoqueu e deu a Mardoqueu uma estratégia, porque a lei dos persas ela não voltava atrás. O dia da perseguição iria acontecer. Mas Deus levantou agora Mardoqueu como instrumento para ter uma estratégia, dando aos judeus a oportunidade de se levantar e se defender. A partir daquele momento, no grande dia, o povo de Deus foi livre. E foi livre a partir de uma oração sábia, da direção sábia, da posição em que Deus colocou servos para trazer o livramento para esse povo. Deus quer levantar você como instrumento, o teu aluno como instrumento, para marcar essa geração para a glória de Deus. E eu espero que essa aula possa ter edificado você em Jesus. E se essa aula contribuir com você, se te ajudou a ter uma perspectiva cristã sobre ser um servo de Cristo, onde você estiver, deixa teu comentário aí, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá, vou ter o prazer de repostar também. Olha, que Deus te abençoe, tá? Se tu conhece alguém que precisa muito conhecer esse estudo bíblico, especialmente a escola bíblica, manda esse vídeo para ele ou para ela, posta na tua rede social também e nos ajude a alcançar mais vidas para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Agarre a oportunidade, aceite a Jesus como seu Salvador. Deixa aqui no comentário, eu quero Jesus, nós vamos orar por você, pedir a direção de Deus sobre a sua vida. Esse é o nosso papel e o nosso objetivo nesse trabalho aqui em Cristo. E como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto Paul Gardner, quem é na Bíblia Sagrada. Esse material que você pode utilizar durante todo esse trimestre, analisando os perfis de personagens da Bíblia. E Esther aparece aqui de uma forma sensacional e vale a pena você compreender a respeito do perfil dessa mulher de Deus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 10, onde nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Maria, o que responder ao chamado de Deus? Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical.
Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.